Olá, aqui é Silvia Iano do blog Sentidos do Viajar. Continuamos juntos na nossa leitura de 30 dias seguidos, que podem também ser feitos com interrupção ou intervalo entre um dia e outro, não tem problema. Mas continuamos lendo o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, da editora Pão Diário. Hoje iniciamos o capítulo 18, Conforto em meio ao conflito, Salmo 102. Como guia na Terra Santa, descobri que o primeiro dia de uma viagem a Israel geralmente é o mais difícil, mas por motivos que você não espera. O grupo é novo, entusiasmado, pronto para explorar a terra. Nossa primeira parada costuma ser Cesareia, e é ali que o grupo começa a tirar fotos sem parar. Eu não os culpo. Cesareia é um lugar fantástico e provavelmente é a primeira vez que a maioria se depara com um teatro de 2000 anos, um hipódromo, um aqueduto romano ou as ruínas de um palácio construído pelo próprio Herodes, o Grande da Bíblia. O problema é que eles querem passar horas em Cesareia, ao passo que eu conheço todos os outros lugares que ainda temos para visitar. Se desperdiçarem o tempo ali, poderão perder o último local do dia, o Monte Arbel, que é verdadeiramente espetacular. O Monte Arbel faz parte do sistema do Parque Nacional de Israel, o que significa que tem horários para abrir e fechar. Se você chegar tarde demais, o portão da entrada para o estacionamento de veículos estará fechado e trancado durante a noite. Mas mesmo que você chegue antes de fechar, há uma janela limitada de tempo para se chegar ao topo sem perder a linda paisagem ao seu redor. O ideal é que você tente chegar no momento em que o sol está se pondo, mas enquanto ainda está alto bastante no céu para resplandecer sobre a montanha. Durante 1 hora, mais ou menos, a face da rocha assume uma tonalidade dourada e sombras crescentes que fazem com que cada sulco e ondulação se sobressaiam em contraste pronunciado. À distância, as montanhas permanecem separadas do azul escuro do céu, e 300 metros abaixo, o mar da Galileia assume seu cálido brilho bronzeado. Infelizmente, um atraso de apenas 30 minutos pode fazer toda a diferença. À medida que o sol se põe no horizonte, as montanhas a oeste começam a bloquear os seus raios. Os picos dourados assumem um tom turvo de cinza quando as sombras o alcançam e cobrem toda a paisagem. A paisagem ainda está lá, mas a sua beleza desvaneceu-se como uma fotografia antiga. Os turistas de primeira viagem que chegam tarde não sabem o que perderam, mas eu sei, e é por isso que os mantenho em movimento o dia inteiro. Descer a trilha do Monte Arbel à medida que o sol submerge no horizonte sempre me faz lembrar as palavras do Salmo 102. Meus dias são como sombras crescentes. Versículo 11. De fato, vamos fazer uma pausa e dar uma olhada resumida neste salmo? As sombras que se aprofundam no cânion sob nós podem servir como pano de fundo para o nosso estudo. Não sabemos quem escreveu este salmo, nem quando foi escrito. Mas a introdução nos diz muito sobre o que o autor estava sentindo ao redigi-lo. Oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. O salmo é obviamente um clamor por ajuda de alguém que está passando por profunda dor e angústia. O salmista começa a sua oração implorando a Deus. Nada de frases pomposas ou linguagem floreada. Não há tempo a perder. É como se ele estivesse dizendo urgentemente: eu preciso da tua ajuda, Senhor, agora! Qual é o problema então? Primeiro, nós não sabemos. Porém, qualquer que seja o problema, o estresse realmente está causando enfermidade física. Nos versículos 3 a 11, o autor descreve seus sintomas para o médico celestial. Ele começa e termina essa sessão descrevendo que sua vida está definhando, porque os meus dias como fumaça se desvanecem. Versículo 3. Como a sombra que declina, assim os meus dias. Versículo 11. Como um sopro ou uma fumaça que sobe ao céu, ou uma sombra que se aproxima para consumir os poucos remendos de luz do sol,
o autor sente sua vida evaporar diante de seus próprios olhos. Ele se esquece de comer, versículo 4, e está perdendo tanto peso a ponto de sentir-se reduzido a pele e osso, versículo 5. E essas mudanças físicas são acompanhadas de intensas sensações de solidão. Ele clama, dizendo sentir-se como uma coruja no deserto, versículo 6, ou um passarinho solitário nos telhados, versículo 7. O salmista está sozinho, angustiado e deprimido. O que poderia causar dor e sofrimento tão intensos? O autor deste salmo dá a pista da raiz disso tudo nos versículos 13 a 21. Ele anseia pelo dia em que Deus terá piedade de Sião, versículo 13. Reconstruirá a cidade e reaparecerá em sua glória. Este será o tempo em que reis e nações mais uma vez temerão o nome do Senhor, versículo 15, e o reverenciarão. A partir dessas dicas, parece provável que o salmo tenha sido escrito durante o exílio babilônio, um tempo em que o povo de Judá foi mantido em cativeiro. Foi um momento em que a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão permaneceram em ruínas. O autor pode ter sido um dos primeiros exilados que haviam recebido a palavra de destruição da cidade. Talvez ele estivesse sendo ridicularizado por torturadores babilônios que eram incompassíveis ao lembrar os judeus exilados de suas perdas. Salmos 137, 1 a 3. Podemos não saber exatamente por que este escritor está tão desencorajado, mas todos nós já passamos por momentos de desânimo parecidos em nossa vida. Então, qual é a solução para tal tristeza esmagadora? Felizmente, o salmista nos dá a resposta. Em 3 momentos diferentes neste salmo, o escritor se distancia dos próprios problemas para contemplar a face de Deus. Depois, proclamando no versículo 11 como seus dias pareciam passar rapidamente como a sombra que declina, ou as sombras crescentes, o autor imediatamente acrescenta: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Versículo 12. Nossa vida aqui na terra é transitória, mas Deus é eterno. Poucos versículos depois, o autor enfatiza o poder de Deus ao criar os céus e a terra. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Versículo 25. Mas ele rapidamente acrescenta no versículo 26. Eles perecerão, mas tu permaneces. Tudo o que nos cerca e que parece tão permanente, incluindo os nossos problemas, não durará para sempre. Apenas Deus é eterno. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Versículo 27. Assim sendo, como o salmista encontrou consolo em meio ao conflito, concentrando-se no caráter de Deus. Os problemas são passageiros, mas Deus permanece para sempre. As circunstâncias podem mudar, mas Deus sempre será o mesmo. Caminhando por nossa terra, o sol está prestes a se pôr no horizonte e a temperatura está começando a cair. Então, é hora de voltar para o ônibus. Porém, enquanto voltamos, pense sobre as lições do Salmo 102. Eu não sei quais problemas você está enfrentando hoje, mas Deus sabe. Mais do que isso, Ele se importa profundamente com você e quer que você lhe entregue os seus fardos, que busque o seu cuidado, a sua ajuda, o seu consolo e a sua compaixão. Sim, de vez em quando é difícil entregar os fardos ao Senhor. Os acontecimentos e as incertezas obscurecem a nossa perspectiva. Nesses momentos, precisamos seguir o exemplo do salmista. Tire o olhar de si mesmo e olhe para Deus. Ele é o Deus de poder soberano que permanece para sempre. Versículo 12. Ele é o Deus de amor infinito que promete ter piedade e se compadecer. Versículo 13. E mais importante de tudo, Ele é o Deus que responde sempre às orações, que do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Versículos 19 e 20. O salmista está nos lembrando de que Deus ouve, cuida
e tem o poder de nos ajudar quando enfrentamos dificuldades. Creia nisso, meu amigo. Deus lhe abençoe.